Olá meus amigos do YouTube, Newton Polidoro mais uma vez. Bom meus amigos, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um processo que eu faço aqui na minha oficina. É bem simples, né? Para fazer niquilação de peças. Veja que eu faço um revestimento nas minhas peças aqui. Ele não é tão brilhante como o cromo, né? O cromo tem uma aparência mais parecida com prata polida, né? Esse banho de níquel que eu faço, tá vendo? Ele fica um pouco mais escuro, mas é um acabamento bem bonito. E se você fizer um bom polimento da sua peça antes de dar o banho, ele fica com um acabamento bem bacana. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês todo o processo do começo ao fim. Okay. Como fonte de níquel para a gente usar no nosso processo de niquelação, eu comprei aqui 3 eletrodos revestidos para fazer soldagem de ferro fundido. Existem 2 tipos, né? Eletrodos para soldagem de ferro fundido limáveis e não limáveis. Os não limáveis, eles têm uma liga muito dura e tem uma maior porcentagem de ferro aqui na liga da alma do eletrodo. E eles não são bons para a gente usar. E existem também esses que eu comprei, que são eletrodos para solda de ferro fundido limáveis. Ou seja, depois que você solda, você pode usinar a peça, né, a solda que você fez. E a alma desses eletrodos segundo informações que eu obtive, 99% de níquel e 1% de outros metais, incluindo ferro, né? O ideal é que você consiga 100% níquel, ou 99,99% de níquel, né? Quanto mais puro, melhor fica o seu processo. Mas como é um metal não muito fácil de se encontrar, então para fazer um processo de uma maneira prática, eu vou demonstrar aqui com vocês usando esse material que é mais fácil de ser encontrado. No Mercado Livre você encontra algumas barrinhas de níquel de 99,99% de pureza de níquel. Cuidado que existem algumas lâminas finas que eles dizem que é 99,99% de níquel, mas na verdade é aço niquelado, usado para você fazer solda de baterias, né? Então ele é aço e tem na superfície uma aniquilação, e esse níquel que eles falam que é 99,99%. Então deixa a margem à dúvida, né? Então tome cuidado, tá? Você tem que ter certeza que o material é maciço, né? Se for 99,99% de níquel, então que seja um material maciço e não só um aço niquelado, certo? E o que a gente tem que fazer em seguida é pegar os nossos eletrodos. Deixa eu dar um close aqui para vocês verem o código, tá vendo? Não necessariamente tem que ser esse, né? Mas se informe se o eletrodo que você está comprando é de pelo menos 99% níquel, ok? Para soldagem de ferro fundido limável. E aí o que a gente tem que fazer é cortar esses eletrodos em tamanhos que você acha conveniente para a sua galvanização. Eu vou cortar cada um em 3 partes, né? Uma parte, outra parte e uma terceira parte aqui. Aqui eu já cortei, tá vendo? E a gente tem que remover essa camada superficial do eletrodo e limpar o nosso metal. E aí a gente vai ter uma vareta, tá vendo, de 3 milímetros de níquel, 99% de níquel, para a gente poder usar lá no nosso processo. Para cortar o eletrodo, eu estou usando uma Dremel, mas você pode cortar com um alicate, tá? É fácil do mesmo jeito. E aí, agora é só retirar essa camada superficial do nosso eletrodo, que também é bem fácil, é só você apertar com o alicate e ela sai. Eu estou usando aqui um alicate de corte, tá vendo? E é muito fácil, você só vai apertando, tá vendo? Ele solta facilmente do eletrodo, e aí depois é só você passar uma lixinha, né? E o eletrodo fica limpinho para você poder usar no processo, tá vendo? É muito fácil, só dá uma apertadinha de levinho, ele quebra, né? Esfarela todo, bem fácil de tirar. Aí, tá vendo? Aqui dá pra gente ver, tá vendo? O nosso eletrodo original. Aí a gente passa o alicate, né? Ele sai todo o revestimento, tá vendo? E aí a gente dá uma lixadinha e a gente fica com um eletrodo bem bacana para se usar lá no nosso processo. Eletrodo de níquel. Eu fiz 4 eletrodos, tá vendo? Nós temos 4 eletrodos de níquel. E o que a gente precisa agora é de um recipiente, tá vendo? Pode ser um Tupperware velho, como esse meu aqui, pode ser um balde, pode ser um vidro, qualquer recipiente que você tenha para a gente poder montar o nosso sisteminha de niquelação.
E agora nós temos que pegar os nossos eletrodos de níquel e nós vamos colocar, fixar ele nos cantos, né? Eu vou colocar nas quatro laterais aqui do nosso recipiente. Para fazer a fixação, eu vou usar esse tipo de grampo, tá vendo? Ele é vendido em papelaria, né? É bem pequenininho, tá vendo? E ele para mim aqui é mais fácil para mim prender as hastes com ele, mas você pode usar durex, fita adesiva, o que você tiver na mão, ok? Não precisa ser isso aqui necessariamente. Então, o que eu faço é pegar esses nossos grampinhos e eu vou colocar um em cada canto. E o outro lá no final, ok? E agora eu pego as nossas hastes de níquel e eu dobro esse araminho que tem aqui no grampo, tá vendo? E coloco a haste de níquel aqui por essa ponta, tá vendo? E deixo ele ali. E aí fica levantado. Fica bem prático, né? Ó, tá vendo? Coloco outro aqui e ele segura no lugar, né? Porque assim as peças ficam firmes e não se movem, né? E fica uma coisinha bem bacana. Se você for fazer só uma vez, não é necessário, você pode usar fita adesiva, fita isolante, que for mais fácil para você, tá vendo? E agora a gente vai pegar um fio de cobre e vamos unir todos eles. Aqui é o meu ajudante para assuntos aleatórios, né, Whisky? Whisky? E ele vai me ajudar aqui a mostrar para vocês aqui como é que é o sistema aqui. Então vamos lá, meus amigos. Aqui está o nosso vasilhame e o que eu fiz foi pegar um fio de cobre, né, vermelho, e interconectei as 4 hastes de níquel, tá vendo? E deixei uma pontinha aqui para a gente poder ligar depois no polo positivo da nossa fonte. Bom, agora a última peça que a gente precisa aqui é uma barrinha de cobre, tá vendo? Ou um arame de cobre, né, rígido, que você possa colocar aqui em cima do seu vasilhame, né, e que ele não se flexione, tá vendo? E aí a nossa a barrinha de cobre vai ser ligada no polo negativo da fonte. Então aqui vai ligado no polo positivo e aqui no polo negativo. E todas as nossas pecinhas a serem niqueladas vão ser penduradas aqui nesta barrinha, né, através de fiozinhos finos de cobre. E as nossas peças a serem niqueladas vão ficar imersas aqui na solução, aqui dentro. Aí a corrente vai circular, né, passar por essa barra de cobre, passar pelas nossas peças que estiverem aqui penduradas, atravessar a solução e vir através dos 4 eletrodos de níquel e se conectar aqui com a nossa fonte no polo positivo. Então, a gente fecha o circuito. É assim que vai funcionar. Aí é só você fazer uns ganchinhos de cobre, tá vendo? E pegar as suas peças que você quer niquelar e pendurar lá na nossa haste de cobre rígido, né? Tá vendo? E colocar lá quantas peças você quiser. E elas vão ficar penduradas. Aí você preenche com a solução e você pode colocar quantas você quiser aqui, né? É claro que quanto mais peças você colocar, maior vai ser a quantidade de corrente necessária para você niquelar, né, todas as suas peças. Normalmente, qual é a regra? A regra é se usar 1 ampere de corrente para cada decímetro quadrado de superfície a ser niquelada, certo? 1 decímetro quadrado, para quem não sabe, é 10 centímetros por 10 centímetros, né? Então, uma área quadrada de 10 por 10, você precisaria de 1 ampere. Então, o que você pode fazer é calcular a área de todas as suas pecinhas que você vai pendurar aqui, e digamos que a soma de todas elas dê 1 decímetro quadrado. Então, você sabe que o certo seria você regular a corrente aqui da sua fonte com 1 ampere. Se der meio decímetro quadrado, metade disso, né? Seria o equivalente a 10 centímetros por 5 centímetros de área. Então, você deveria usar meio ampere. E assim por diante, certo? Eu recomendo que você use um multímetro em série aqui com a sua fonte para você sempre monitorar a corrente que você está drenando, né? E a corrente pode ser ajustada através de um resistor aqui em série, né? Ou através do distanciamento entre os eletrodos e as suas peças. Quanto mais longe os seus eletrodos estiverem das suas peças, menor é a corrente. Quanto mais próximos, maior será a corrente, certo?
Procure não colocar muito sal também na solução, porque assim você pode ir regulando a quantidade de corrente. Se precisar, você adiciona um pouco mais de sal e faz aumentar um pouco a corrente. Quanto mais sal na solução, mais condutiva ela fica, maior é a corrente, certo? Se a sua fonte começar a aquecer, significa que você está drenando mais corrente do que a sua fonte pode fornecer, e aí você pode queimar a sua fonte. Então tome cuidado. Você pode usar fontes entre 4 volts, 5, 6, 7 até 12 volts. Recomendo que você não passe de 12 volts. Pode usar bateria de carro, bateria de moto, carregador, tem que ser corrente contínua, certo? Você pode usar pilhas, você pode usar uma bateria de 9 volts ou várias pilhas comuns ligadas em série, né? O importante, na verdade, é que a tensão fique entre 5 e 12 volts, aproximadamente, de 4 a 12 volts, né? Mas o que manda realmente é a corrente, certo? Então respeite esse limite de 1 ampere para cada decímetro quadrado de superfície, ok? Se vocês optarem por usar pilhas, lembrem-se que é um processo que puxa uma certa quantidade de corrente, certo? E pode ser que as suas pilhas se descarreguem antes do processo terminar, né? Então você pode ter problemas. O ideal é realmente que você use alguma fonte de energia ligada na rede elétrica, né? Como dessas fontes de carregador de celular, ou fontes de energia com maior capacidade, como bateria de carro e de moto, que aguentam realmente um tempo maior fornecendo energia, ok? A grande vantagem de a gente usar 4 eletrodos de níquel, né, é que a gente tem uma distribuição homogênea do depósito de níquel na nossa peça que a gente quer niquelar, né? Imagine que a gente tivesse apenas um eletrodo, apenas esse eletrodo de níquel aqui, ligado na nossa fonte. O níquel iria sair desse eletrodo, passar pela solução e iria se depositar apenas nessa lateral da nossa peça. O lado oposto, né, praticamente receberia muito pouco níquel ou quase nenhum níquel. E aí você não tem um depósito homogêneo em toda a sua peça. Usando eletrodos de níquel assim em volta da sua peça, mesmo que ela fique parada, como é o nosso caso, né, você tem níquel se depositando vindo de todos os lados. E aí você tem um depósito mais uniforme. Somente a título de curiosidade, né, meus amigos? Para quando se tem uma grande quantidade de peças a serem, por exemplo, niqueladas ou zincadas, digamos que você tenha centenas ou milhares de peças a serem galvanizadas, existe um processo que é igual a esse, porém as peças não ficam penduradas assim numa haste de cobre. Elas são colocadas dentro de um tambor feito de material plástico. Esse tambor é todo perfurado, como se fosse quase uma peneira, né? Mas é feito de material plástico. E esse tambor existe um motor que faz ele girar. E você coloca todas as peças lá dentro, centenas e centenas por exemplo, de parafusos, porcas, argoelas, coloca tudo lá dentro, enche até a metade. No centro daquele tambor existe uma haste como essa, né? Uma haste de cobre. Então aquela quantidade enorme de parafusos estão sempre em contato com essa haste de cobre, né? E a eletricidade passa através de todos aqueles montes de parafusos e peças, e como ele é todo perfurado, né, a solução também permeia todo o tambor, né, todas aquelas peças ficam imersas dentro esse tambor fica imerso dentro da solução, e a corrente passa através dos furos do tambor, que está girando, né, e todas aquelas peças lá dentro, como o tambor está girando, ficam se movimentando e rolando lá dentro, né, então todas elas são galvanizadas de uma maneira bem homogênea, né? É um processo feito por tambor para quando se tem uma quantidade muito grande de peças a serem galvanizadas. Olha, esse é um exemplo, né, de uma fonte que vocês podem usar, tá vendo? Para fazer o processo de niquelação. Essas fontes de carregador de celular ou que ele faz alimentação de aparelhos eletrônicos, né? Normalmente a gente tem muitos desses jogados em casa. Esse aqui tem até uma seletora para 110 ou 220 e a saída dele é 12 volts. Mas existem desses aqui também com saída para 5 volts, para 9 volts, qualquer um desses pode servir. O importante é você ver o que está escrito aqui, né, a corrente, a capacidade de corrente que ele pode fornecer. Esse aqui fornece 350 mA, né, que é o equivalente a 0,35 amperes. É uma corrente baixa, então você não pode fazer aniquilação de peças muito grandes, porque senão ela vai esquentar e você pode queimar, né? Se você precisa de niquelar peças maiores ou de maior quantidade, você precisa de uma fonte mais forte, né, de 500 mA, que é meio ampere, ou de 1 ampere e assim por diante, né? Respeitando aquela regra que eu falei, para cada decímetro quadrado de área, 1 ampere de corrente. Ok, meus amigos, vamos então preparar a nossa solução química e eu quero conversar com vocês sobre a parte de segurança, ok?
procure usar uma máscara respiratória de qualidade, como essa, por exemplo, se possível. Faça em local arejado, né? Não faça isso dentro de casa. Os gases que são emitidos têm um cheiro forte, não fazem bem para a sua saúde. Então, primeiro item de necessidade, uma máscara de respiração, certo? E fazer em local ventilado. Segundo item, um óculos de segurança, fundamental, certo? Porque sua vista é muito importante. Tome cuidado, né? E terceiro item, luvas, certo? Para você lidar com material químico. Nunca mexa com produtos químicos sem usar luvas para proteger a sua pele, porque sua pele pode, além de ser irritada pelos produtos químicos, você pode absorver produtos químicos e isso pode causar problemas de saúde para você, ok? Então vamos lá. Primeiro item que a gente precisa para fazer a solução química é vinagre de álcool, né? Não precisa ser dessa marca, pode ser qualquer marca que você quiser. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Ó, vinagre de álcool, tá vendo? Esse aqui tem 750 ml, né? Segundo item que a gente vai precisar, sal. Sal de cozinha comum, né? Não precisa de muita quantidade, mas a gente vai usar para tornar a nossa solução mais condutiva, ok? Agora, a gente precisa de um quinto pedacinho de níquel para se prender aqui na nossa barrinha de cobre central. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais um daqueles grampinhos que a gente usou e vou prender aqui de uma maneira bem simples, tá vendo? De uma maneira que ele tenha um bom contato elétrico aqui com a nossa barrinha de cobre. E simplesmente vou colocar ele aqui na parte central, aqui do nosso recipiente, para que ele toque o fundo lá, tá vendo? Ele vai ter que ficar imerso na nossa solução. Bom, agora a gente pega o nosso vinagre, né, e vamos preencher o reservatório. Eu vou colocar os 750 ml aqui dentro. Você pode fazer na quantidade que você precisar, né? Se você tiver umas peças maiores, você pode usar uma quantidade maior. Se sua peça for pequenininha, você pode fazer metade ou quanto for conveniente para você. Ok, agora que o nosso vinagre de álcool já está lá dentro, a gente precisa colocar um pouco de sal para que ele se torne um pouco mais condutor de eletricidade, né? Eu liguei aqui o polo positivo e o negativo da minha fonte. Eu estou usando uma fonte de computador, aquelas de PC, de 12 volts, né? Mas como eu falei, você pode usar qualquer fonte. Ainda não está ligada na energia, mas já está conectado aqui os cabos. Positivo no fio vermelho e o negativo na nossa barrinha de cobre. E o que eu vou fazer aqui, eu vou abrir o circuito e vou colocar o meu multímetro para medir a corrente que nós vamos ter aqui circulando pela solução, sem a adição de sal, né? Só para a gente ver como é que está. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o circuito e vou colocar o meu multímetro em série e na escala de corrente, né, para que ele possa medir quantos amperes nós temos que está passando no nosso circuito. Tá vendo? Então, eu simplesmente abri o circuito, né, e coloquei o multímetro. Aqui está na escala de 10 amperes. Vou ligar. E eu agora vou ligar a minha fonte de energia, né, na rede elétrica. E aí a gente vai ter 12 volts. Ok? Está ligado? Veja que agora nós temos 0,04 amperes, né, 40 miliamperes de corrente. É uma corrente baixinha, né? Se você observar bem de perto, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Olha lá, tá vendo? Veja que nós temos um pouquinho de bolhas saindo aqui da nossa haste que está ligada no polo negativo, né? Isso é hidrogênio sendo formado, né, por causa da eletrólise. 40 mA é uma corrente bem baixinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco de sal, só um pouquinho, e nós vamos ver o que acontece com a corrente elétrica aqui na nossa eletrólise. Bom, observe lá que nós temos ainda os 40 mA, né? Aqui eu tenho um pouquinho de sal, bem pouquinho, e eu vou jogar aqui na nossa solução, tá? E vou dar uma mexidinha para diluir. Observe que a nossa corrente está aumentando, tá vendo? Olha lá, já foi para 50 mA. 0,05, já aumentou um pouquinho, tá vendo? Então, isso significa que o sal, ele interfere, olha lá, 60 mA. O sal interfere na condutividade da nossa solução. Eu vou colocar um pouco mais de sal, não muito, só um pouquinho, para aumentar um pouco essa corrente, porque a corrente está muito baixa. É interessante você poder usar um multímetro, né? Porque assim você tem noção do que está acontecendo. 0,1 ampere, tá vendo? 100 miliamperes, né? E vou colocar mais um pouquinho de sal.
Olha lá, tá vendo como o sol altera a condutividade do vinagre? Condutividade elétrica. E agora a gente tem que deixar essa solução por 2 horas aqui. Isso vai fazer com que essa solução, né, ela tenha alterações químicas. Eu só quero esclarecer que eu não sou químico, tá? Não tenho conhecimentos profundos de química, simplesmente eu estou demonstrando para vocês um procedimento simples que eu uso aqui na minha oficina para aniquilar peças, né? Então, é um procedimento bem simples, caseiro, e eu não tenho informações avançadas para passar para vocês, mas basicamente o que acontece é que nós temos, deixando a solução dessa maneira, nós ficamos com íons de níquel na solução, e ela vai mudar levemente de cor. A tendência é que ela fique com uma cor um pouco mais escura, vocês vão ver mais para frente, daqui 2 horas, e aí ela vai estar pronta para ser usada. Por enquanto nós estamos apenas preparando a solução para poder usar ela para ser feita a nossa aniquilação das peças. Veja que nós temos agora 170 mA. Por enquanto é o suficiente. Vocês conseguem ver as bolhas ali no eletrodo? Vou mostrar mais de perto para vocês. Olha lá, dá para ver? Tá vendo? Isso é o resultado da eletrólise, né? Veja que agora nós temos mais bolhas sendo formadas porque nós adicionamos o sal. Então, a nossa eletrólise está liberando mais gases, né? Principalmente hidrogênio, devido à nossa solução ter ficado mais condutora, por causa do sal. Muito bem, meus amigos. Eu vou deixar aqui a solução funcionando por 2 horas, com a energia ligada. Agora são 7 horas e quando for às 9 eu retorno, ok? Muito bem, meus amigos, já se passaram 2 horas, tá vendo? Já são 9 e pouco. E aqui está a nossa solução pronta para ser usada. Pode ver que ela mudou de cor, tá vendo? Ela ficou esverdeada, né? Essa cor esverdeada é devido aos íons de níquel, né, que agora estão dissolvidos na nossa solução. Então, agora a gente pode desconectar a nossa fonte e a nossa solução está pronta. Essa solução ela pode ser guardada, você pode guardar ela num vidro bem fechado, né, evite de cair qualquer sujeira para que a solução não seja contaminada. E agora ela pode ser usada para aniquilação e você pode usá-la futuramente também. Então guarde a solução e sempre que você quiser fazer aniquilação de peças você pode usar essa solução. Não precisa repetir essa etapa que a gente já fez agora, certo? Bem, meus amigos, vamos então para a próxima etapa, que é a gente fazer a limpeza das peças que a gente quer aniquilar, né? Então essas aqui são algumas das peças que eu quero demonstrar para vocês, né? Algumas são de aço, como essa aqui, uma chapa de aço, um pino de aço. Esse aqui é um parafuso de aço e uma porquinha de latão. Uma pecinha que eu tenho lá que eu estou querendo aniquilar, que também é de latão, e um parafuso de latão. Você pode aniquilar parafusos de motos, né? Parafusos que você quer deixar exposto, como por exemplo o parafuso da roda do carro, suas ferramentas, muita coisa que você gostaria de aniquilar para deixar bonita e ter uma certa proteção contra a corrosão, é uma boa opção para se aniquilar. O zinco também é uma proteção muito boa, mas ela não dá um acabamento tão bom. Se você tiver interesse em fazer zincagem, né, aqui no canto você vai ver uma chamada, é só você clicar aqui e você vai ver um link, né, de um vídeo meu que eu tenho sobre zincagem de peças. É um procedimento muito parecido com esse, só que usando o zinco, né? E é muito bom para proteção contra corrosão, ok? Vamos limpar as peças então. Vamos lá. Primeira coisa, meus amigos, vocês precisam de um recipiente, pode ser um taporzinho, uma lata, um balde pequeno, qualquer coisa que vocês tenham para poder fazer a limpeza das nossas peças, né? A gente vai precisar de detergente, pode ser de qualquer marca, detergente neutro é melhor, tá? E também seria interessante se você tiver uma escova de dente velha, usada, como essa que eu tenho aqui, para poder escovar o material. E também a gente vai precisar de água morna ou água quente, né? Porque ela é melhor para retirar a gordura. Outro item que a gente precisa é a acetona, né? A acetona é um ótimo solvente. E a grande vantagem da acetona é que ele não deixa resíduos depois de você fazer a limpeza, né? Então é excelente. Não use thinner, gasolina, água raiz, nada disso. A não ser que seja antes de fazer essas etapas que eu vou mostrar para vocês, ok? Se você tem alguma peça que está enferrujada, você quer tirar a graxa, olha, tudo bem, lá atrás você pode utilizar. Mas depois que ela estiver limpa, lave ela com água e tal, e aí você vai começar a fazer esse procedimento que eu vou mostrar para vocês. Não substitua a acetona aqui nesse procedimento que eu vou mostrar por outra coisa, ok?
Muito bem, meus amigos, a partir de agora é obrigatório o uso de luvas e você não toca mais as peças com as suas mãos sem luvas, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, depois que você já tirou a graxa, óleo das suas peças, né, que você pode lixar, polir ela, quanto mais polida ela tiver, melhor fica o acabamento do níquel. O níquel ele não tira riscos e imperfeições da superfície da sua peça. Então, se você quer uma peça bonita e brilhando, você tem que deixar a peça já bonita e polida, ok? Se ela estiver áspera, o acabamento vai ser áspero. Se ela estiver polida como um espelho, o acabamento também vai ser polido como um espelho, certo? Então, aqui já está lixada, eu já poli essas peças que eu vou mostrar para vocês. E a primeira coisa que a gente faz é colocar água quente no nosso recipiente. A água quente é boa para retirar oleosidades. E agora o que a gente faz é colocar um pouco de detergente, não precisa muito. E agora a gente usa uma escova de dente velha ou algum outro tipo de escova que você tem, de preferência que não tenha sido contaminada com óleo, né? E vamos limpar bem a nossa peça para tentar tirar o máximo possível de qualquer oleosidade das mãos. Por isso que é importante você usar luvas, né? Porque a oleosidade dos dedos é suficiente para fazer com que o níquel não grude na superfície. Então, se você niquelar suas peças e as suas peças, o níquel não aderir, ou se você for dar um polimento depois, alguma coisa, e o níquel começar a soltar, com certeza é porque você não fez uma boa limpeza da peça. A limpeza é a parte mais importante do processo, né? Se você não fizer uma limpeza boa, não adianta nada você fazer a solução direitinho, ou achar um níquel de 99,99%. Nada disso resolve se você não limpar muito bem as suas peças, ok? Então, limpeza é fundamental. Gaste seu tempo principalmente na limpeza. Então, depois que a gente faz a limpeza da peça aqui com água e detergente, né, de preferência água quente, a gente vai para enxaguar isso aqui em água. Vou enxaguar ela na torneira para retirar isso daqui e a gente vai para o próximo passo. Muito bem, meus amigos, aqui estão as peças que eu já enxaguei na torneira para tirar o detergente que a gente fez na etapa anterior. Lavei também o recipiente e agora a gente vai limpar essas peças usando acetona, né? Então, eu vou colocar aqui a acetona, não é necessário muito, e vou pegar cada uma das peças e nós vamos limpar, mergulhar ela lá e limpar com acetona o melhor possível. A acetona é, como eu já falei, né, um ótimo solvente. Essa aqui é uma limpeza mais profunda do que a anterior. Ela é ótima para você dissolver qualquer oleosidade. E a grande vantagem da acetona é que ela não deixa resíduos quando ela seca. Então, é excelente. Quando você usa thinner, água ras, gasolina, todas essas coisas, depois que evapora, ficam resíduos na superfície. E aí o níquel não adere, ok? Por isso que é importante você usar a acetona. Depois de limpa, a acetona, deixa ela num papel toalha. Não coloque sobre toalhas, outras coisas que também podem conter impurezas. E faça a mesma coisa com todas as peças, né? Se você for usar uma escova, use uma escova limpa, né? De preferência uma que esteja bem limpa, porque essa aqui é uma etapa mais aprimorada, né? Então você não quer realmente nenhum tipo de oleosidade na sua peça, ok? Vou fazer isso com o resto das peças e vou colocar elas todas aqui. Ok, o que a gente precisa fazer agora, meus amigos, é colocar um fiozinho de cobre em cada peça, tá vendo? Então, por exemplo, né, nessa daqui, que é uma chapinha de aço, né, a gente pega uns araminhos de cobre fininho, tá vendo? Mas uns araminhos rígidos, né? Pode ser fininho, o mais fino que você tiver, né? Simplesmente você coloca, tá vendo? Em algum furinho ou laça ela na sua peça e dobra, né? Para que tenha um contato elétrico, né? Importante que ela fique presa, porque nós vamos pendurar todas as nossas peças lá naquela barrinha de cobre, onde vai ficar a nossa solução. Aqui dá para vocês terem uma ideia de como que eu coloquei os fiozinhos de cobre em todas as peças, tá vendo? Se você tiver alguma peça com um furo central, como é o caso dessa peça aqui, tá vendo? Você pode passar o fiozinho de cobre pelo centro, tá vendo? E só dar uma laçadinha embaixo, e aí
quando você puxa, né, ela fica presa. Olha lá, tá vendo? O importante é que tem um contato elétrico, né? A eletricidade tem que passar para a sua peça, né? Você tem que ter alguma maneira de fazer com que a sua peça se conecte eletricamente com aquela barra de cobre onde ela vai ficar pendurada, tá vendo? É isso aí, ó. Ok, meus amigos, agora vamos para a parte final, né? Nós temos aqui ácido muriático, né? O ácido muriático é a última etapa de limpeza, é opcional, tá? Você pode ou não usar. É uma limpeza mais profunda, então se você puder, use ácido muriático, né? Em alguns lugares ele é um pouco difícil de ser encontrado, mas você pode achar ele no Mercado Livre, ele tem à venda. Em alguns supermercados na área de limpeza, né? Existem produtos, por exemplo, chamado de limpa-pedra. São produtos usados, são à base de ácido hidroclorídrico, né, que o ácido muriático é o ácido hidroclorídrico, usados para fazer limpeza de pisos. Né, você procure lá na seção de produtos para limpeza. E também é vendido em casas de materiais de construção, como a C&C e outros, né, Carrefour ou supermercados grandes. E se você não conseguir encontrá-lo, então não precisa usar. É uma parte opcional, uma limpeza mais profunda e você garante que você vai ter uma melhor aderência do níquel nas suas peças. Mas se você fizer uma boa limpeza aqui, talvez, se você não usar, talvez você tenha um bom resultado. Eu gosto de usar e sempre tenho bons resultados quando uso ele, ok? Então vamos lá, o que a gente vai fazer é a última etapa. A gente vai pegar as nossas peças, vai mergulhar aqui no ácido hidroclorídrico, que é ácido muriático, né, por 20 segundos ou 30 segundos. Depois a gente enxágua na água para tirar o ácido e aí a gente já coloca aqui no nosso banho com a nossa solução que a gente já preparou. Eu já está energizado aqui, eu já tenho 12 volts, né? Veja que minha fonte já está conectada ali, ela já está ligada. Nós não temos nenhuma reação porque o circuito ainda não foi fechado, né? O circuito está aberto. Eu tenho o polo negativo aqui, mas não tenho nenhuma peça mergulhada na solução. Então a corrente elétrica não está passando. Mas assim que eu colocar a primeira peça aqui, você já vai ver algumas bolhas, né, saindo da peça que estiver mergulhada, porque a eletricidade vai passar pelo fiozinho fino, esses fiozinhos que nós colocamos, né, vai para a peça, vai passar pela solução e vai para o polo positivo, para a fonte. Então vamos lá, vamos pegar as nossas primeiras peças e vamos fazer a sequência. Então a nossa primeira peça, uma pecinha de aço, né, eu vou colocar ela no ácido muriático por 30 segundos, aproximadamente, né? 20 a 30 segundos. Muito bem, aproximadamente 30 segundos. Agora a gente lava a peça em água, água limpa, né? Água de torneira mesmo, não tem problema. Para tirar o ácido. E agora veja que eu fiz um ganchinho aqui no... Vou mostrar para vocês. Eu fiz um ganchinho aqui no arame, tá vendo? Ver se dá para vocês verem. E agora o que a gente tem que fazer é pendurar ela aqui na nossa pecinha de cobre. Dá para ver? Veja que eu pendurei ela na nossa haste de cobre, que é o polo negativo, né? E já começaram a sair bolhas lá da nossa peça. Quer dizer que o processo de niquelação já começou. Eu vou niquelar apenas a parte de baixo, para a gente poder ver a diferença, né, entre a parte de cima do aço, que não foi niquelada, e aquela parte inferior, que foi niquelada. Então vamos lá, agora as pecinhas de cobre, mesma coisa, 30 segundos, e a gente pendura lá. Ok, 30 segundos. Agora a gente enxágua a peça para tirar o ácido hidroclorídrico, que é o ácido muriático. E a gente entorta o araminho aqui em cima e pendura lá na nossa haste de cobre. Olha lá. Tá vendo os gases sendo formados nas duas peças? É importante, meus amigos, vocês só passarem as peças aqui no ácido hidroclorídrico no momento que for já fazer a niquelação. Por quê? Porque assim que você mergulha uma peça no ácido hidroclorídrico, que é o ácido muriático, e retira ela lá de dentro, imediatamente ela começa a se oxidar, né? Por causa como resultante de você ter tirado totalmente a oleosidade, principalmente se for uma peça de aço, assim que você retira daqui, ela começa a se oxidar. Então, só passe a peça aqui no ácido hidroclorídrico no momento que você já for colocar ela no banho para fazer a niquelação, ok? Então, vamos lá, mais uma peça. Vamos passar na água para retirar o excesso de ácido.
ok? Aí a gente dobra a pontinha do arame, dobra aqui ó, a pontinha do cobre para fazer uma voltinha, tá vendo? Simplesinho, né? E a gente pendura mais uma peça lá para fazer a niquelação. Olha lá. E tá aí a nossa aniquilação agora sendo feita, tá vendo? Vocês desculpem o som, mas é porque eu estou usando máscara, né? Então o som fica meio estranho. Lembrando mais uma vez, meus amigos, usem os EPIs, certo? Usem luvas, máscara respiratória, óculos de segurança, como eu estou usando. E faça isso em local arejado, mesmo usando máscara, certo? Não faça isso dentro de casa, porque esses gases não fazem bem para a sua saúde. Cuide da sua saúde, porque assim a gente brinca, se diverte, né? A gente faz essas coisas, mas sempre com segurança, ok? Olha lá, dá para ver os gases sendo emitidos pelas peças? É interessante de vez em quando, a cada 10 minutos, você, por exemplo, no caso daquela chapinha, né, que ela está com uma face para cima, em peças assim, normalmente às vezes a cada 10 minutos eu mexo ela de posição, viro de lado, alguma coisa assim, para ficar mais homogêneo, né? Eu deixo para aniquilação 30 minutos aqui, é o suficiente para você ter uma boa camada, ok? Olha aí, meus amigos, eu coloquei o multímetro novamente em série aqui, né, com a nossa fonte, tá vendo? Eu abri o circuito lá, coloquei de novo o meu multímetro em série, e você veja que, mais ou menos, para essa quantidade de peças que eu tenho aqui, nós temos aproximadamente 500 miliamperes, né, meio ampere de corrente. E mais ou menos, né, o cálculo que eu fiz lá realmente era uma coisa aproximadamente 0,45 decímetro quadrado. Então, está bem próximo do que deveria ser, né? Quase metade, quase meio decímetro quadrado, um pouco menos de área que eu tinha calculado. Então a gente está com meio ampere, é o suficiente. Se tivesse dado uma área de 1 decímetro quadrado, né, o equivalente a uma área de 10 por 10, a gente deveria estar usando 1 ampere de corrente. Se você usar uma corrente um pouco mais baixa, não tem grandes problemas. Evite passar, tá? Evite deixar uma corrente mais alta do que essa relação que eu passei para vocês, ok? Bem, agora são 5 horas da tarde, eu vou deixar meia hora, né? Quando for 5h30, a gente encerra o processo e a gente vê como ficou as peças. Ok, meus amigos, já são 5h30, já se passaram meia hora, né? E eu vou desconectar aqui a nossa fonte de energia e vamos retirar as peças para ver como ficou o resultado. Então vamos lá, vou desligar a fonte de energia. Desliguei, pode ver que a corrente nossa caiu para 0 ampere, né? Significa que nós não temos mais corrente passando. E agora é só retirar as peças para a gente ver o resultado. E o que a gente tem que fazer, né, é pegar cada uma e a gente deve passar ela em água. Isso aqui é água, né? Água da torneira mesmo, para retirar aquela solução, né? Porque ela é uma solução levemente ácida, é vinagre, né? Vinagre com sal e íons de níquel, certo? Então a gente precisa lavar as nossas peças e secar elas, né, com papel toalha para ver o nosso resultado. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é aquela peça de aço, né? Eu niquelei só uma parte. Veja que o níquel, meus amigos, ele tem uma cor um pouco diferente do cromo, né? O cromo é dado depois do níquel, né? Então, normalmente quando você leva numa cromeação, as pessoas dão nas peças um banho de cobre, depois o níquel e depois um banho de cromo por cima. A cromação, ela não está ao alcance da gente, né? Ela lida com produtos muito tóxicos, muito químicos, químicos muito fortes, e não deve ser feita em casa, ok? Então o máximo que a gente pode fazer são processos dessa maneira, né? Evite todo e qualquer produto químico que contenha cromo, é extremamente prejudicial à sua saúde, ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui como ficou o resultado. Deixa eu dar um zoom aqui, olha lá, dá para ver? Ok, meus amigos, tá aqui o resultado. Essas aqui são as peças que a gente retirou lá do banho. E deixa eu mostrar mais de perto aqui para vocês. Tá vendo? Esse aqui é o parafuso, aquele pino, né, que a gente niquelou. Veja que aqui, tá vendo? É a parte onde foi feito o banho e aqui é a parte de cima onde não pegou, porque ficou fora da solução, né? Eu considero esse acabamento, eu acho um acabamento bonito, tá vendo? Ele é mais escuro, né? Veja que ele não é tão brilhante igual o cromo, né? Que o cromo parece uma prata polida. E esse níquel desse eletrodo que a gente usou como
matéria-prima, né, ele dá esse acabamento mais escuro. Acredito que se você conseguir um níquel realmente de 99,99%, você tem um acabamento mais brilhante, né, mais claro. Mas eu considero um acabamento bonito, né? Eu gosto desse tom mais escuro das peças, tá vendo? E só para vocês terem uma referência, né? Essa aqui era uma peça de latão. Veja como ela ficou, né? Antes ela era dessa cor e agora a cor que ela está, né? É um tom realmente mais escurecido, né? Eu acho um tom bonito para você colocar em parafusos de moto, parafusos de roda de carro, né? Dependendo da cor da sua roda. Se a sua roda é, por exemplo, cor de prata, fica bonito com um tom escurecido, né? E ferramentas também, né? Eu acho um acabamento bonito para ferramentas, cabo de ferramentas em tom escuro. O níquel é um metal resistente, né? Não é muito duro, não é tão duro igual o cromo, né? Mas é um material resistente e que te dá uma certa proteção contra oxidação, né? E aqui está a nossa chapinha de metal que foi também niquelada, dá para ver, né? O acabamento escuro dela. Veja que esses riscos, né, já estavam na chapa antes de eu fazer a aniquilação. Então, se você quer um acabamento melhor, você tem que deixar já polida antes de dar o banho, certo? E é isso aí, meus amigos. É isso que eu queria mostrar para vocês. É um vídeo simples, né? Eu quis deixar aqui para vocês porque é uma técnica que eu uso aqui na minha oficina e eu gostaria que vocês também tivessem mais essa ferramenta no arsenal da sua oficina para vocês poderem usar em alguma necessidade. Ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha sido interessante e eu gostaria de deixar aqui um abraço a todos que se inscrevem no meu canal e Newton Polidoro vai se despedindo por aqui. Até a próxima, meus amigos.